Então, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Antônio Issão Sato Júnior, que é leiloeiro público oficial. Ele vai falar aí pra gente sobre como acontecem os leilões de imóveis que cresceram 25% durante a pandemia. Bom dia, Antônio. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bom com vocês? Pois é, doutor, Antônio, leilão sempre é uma boa oportunidade, né? A gente, eu mesmo, de vez em quando eu dou uma olhadinha só para ver como é que estão os preços ali, mas é preciso ter o dinheiro na mão, né? Você consegue sempre tem boas oportunidades para quem tem o dinheiro na mão, né? Quais são as boas oportunidades de um leilão? Como é que o senhor vê assim? Como é que o senhor avalia? Bom, as grandes oportunidades, hoje, através dos leilões oficiais, a gente oferece veículos, máquinas, imóveis, equipamentos, itens de apartamentos decorados. Então, você consegue comprar todo tipo de produto que você imaginar através de um leilão oficial. E a gente está tendo uma mudança muito grande aí no mercado, que no caso dos imóveis, os grandes bancos e o próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo permite também o parcelamento da compra do imóvel com desconto de até 50% no segundo leilão, no caso de leilão judicial, e você pode pagar em até 30 parcelas, com juros de 1% ao mês. Então tá muito fácil, muito prático, e agora é a hora certa de comprar o imóvel, principalmente no leilão. Os leilões eles cresceram durante o isolamento social. Gostaria que o senhor falasse um pouco de quanto foi esse aumento, o que isso significa. Segundo algumas empresas que fazem estudo na área de leilões, nós tivemos um aumento em torno de 25% a 30% na arrematação de imóveis. A gente conseguiu enxergar porque, devido à pandemia, os grandes investidores e algumas pessoas que tinham os seus investimentos direcionados para as principais bolsas de valores, tanto no Brasil quanto no mundo, que hoje a gente consegue fazer um investimento fora do Brasil também, devido à facilidade da internet, essas pessoas resolveram migrar, tirar o seu dinheiro das bolsas, que tiveram uma forte queda devido à pandemia. A gente teve uma recessão muito grande aí na economia nos últimos 6 meses, e as pessoas resolveram fazer a aplicação desse dinheiro na compra de imóveis. E comprando o imóvel em leilão, que já tem um desconto, tanto nos bancos quanto no judicial, e aí colocando essa receita, esse dinheiro nos imóveis e colocando esse dinheiro para circular aí novamente no mercado. Eu queria saber do senhor em relação a imóveis comerciais, né? A gente tá vendo aí que a pandemia está mostrando, né, para muitos empreendedores, para muitos empresários e empresas nacionais e estrangeiras que é possível ficar em casa, fazer home office e tal. E a tendência é que esses espaços fiquem mais vazios e a gente tenha aí uma demanda um pouco menor. É possível que a gente tenha boas oportunidades de imóveis comerciais nos próximos meses, nos próximos anos aí? Sim, a gente tá percebendo essa procura também. Grandes empresas já procuraram o nosso escritório para fazer a desmobilização, para vender os itens mobiliários e também já para fazer a venda dos seus imóveis, uma vez que verificaram a possibilidade desse trabalho em home office. Então a gente repara que é uma tendência que veio para ficar. E a gente também reparou do outro lado que a procura nos imóveis industriais tem aumentado. Então, a indústria tem aumentado e a parte de serviços tem migrado para o home office. Então, é uma tendência do mercado aí nos próximos meses. O senhor falou dessa questão do aumento na procura. Isso é comum em momentos de crise? E se sim, por que que isso pode ter aumentado? Então, o leilão ele é bom quando a economia está boa e ele é bom também quando a economia está ruim. Obviamente que quando a economia está num momento como esse, você acaba tendo uma oferta maior de imóveis e de veículos, uma vez que algumas pessoas não conseguem honrar os seus compromissos assumidos com os bancos e com as financeiras. Então, nesse momento, você acaba tendo uma oferta maior de produtos no mercado. No momento de crise, você tem uma oferta maior de imóveis e de veículos e de máquinas também no mercado. Mas o leilão ele é uma boa ferramenta de investimento com economia boa ou com economia ruim.
Eu queria saber, quem está com dinheiro na mão nessa época da pandemia, né? Imagino que essa pessoa deva ser rei, né? Porque rei, rainha, porque está com dinheiro na mão. Como proceder, né? Quer dizer, não só aproveitando, né? Falando de venda, de imóveis e tal, não só em relação ao leilão, né? Qual que é o lance certo? Por exemplo, quanto que a pessoa pode fazer uma oferta, abaixar o valor, né? O que é possível dentro de um ambiente de leilão e também fora? Queria que o senhor desse dicas. Então, dentro do ambiente de leilão, nós temos imóveis de 10, 20 mil reais até 50, 100 milhões de reais. Alguns imóveis com desconto de até 60%. Alguns imóveis podendo ser solicitado parcelamento em até 30, 48 ou 72 vezes. Então, são diversas ofertas e em diversas modalidades de imóveis. Nós temos apartamentos, salas comerciais, hospitais, indústrias, casas, todos os tipos de imóveis hoje você consegue comprar na modalidade leilão. E principalmente com segurança, devido à pandemia, os leilões oficiais no estado de São Paulo e no Brasil estão proibidos presencialmente para evitar aglomeração devido ao Covid-19, e esses leilões estão sendo realizados pelas plataformas de leilão dos leiloeiros oficiais e seus respectivos estados. No caso, a gente está falando de uma situação que envolve dinheiro, né? Então, uma situação séria que todo mundo quer uma determinada segurança. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os golpes, né, nessa área e também como as pessoas podem se proteger. Como é que eu posso saber que, de fato, aquele leilão que eu estou participando é algo sério, regulamentado? Sim. Então, todo leilão ele tem que ser regido pelo leiloeiro oficial. O leiloeiro oficial é uma atividade personalíssima. Cabe à pessoa física do leiloeiro oficial a realização desse trabalho. Então, o primeiro fato a ser verificado seria a inscrição desse leiloeiro na devida junta comercial do seu estado. Então, acesse o site das juntas comerciais e verifique se esse leiloeiro oficial ele está devidamente habilitado. Segundo ponto, verificar se o site do leiloeiro está hospedado em uma plataforma brasileira. Muitas dessas empresas que estão dando golpe hoje no mercado, eles fazem a hospedagem desses sites em países como Estados Unidos e Europa para dificultar a rastreabilidade e a investigação dessas fraudes. Nunca fazer a arrematação e fazer o depósito em conta de pessoa jurídica. O leiloeiro ele é pessoa física, então após realizar uma arrematação, esse valor ele deve ser pago único e exclusivamente ao leiloeiro oficial que realizou essa venda. Havendo a possibilidade, entre em contato com o escritório do leiloeiro através de telefone, veja se esse leiloeiro ele tem redes sociais. Hoje você consegue verificar o leiloeiro que trabalha no mercado com habitualidade, ele tem a sua rede social, ele posta com frequência os trabalhos que ele realiza, as vendas de veículos, de imóveis, de máquinas. Então, tudo isso dá para se atentar. Quando o site é fraude, o leiloeiro não dá a cara para bater, ele não mostra o rosto. E na nossa plataforma também a gente procura sempre transmitir o vídeo do leilão. Embora você não tenha o leilão fisicamente com as pessoas te assistindo presencial, você faz a transmissão do vídeo no momento desse pregão, no momento do leilão. Então, tomando esses devidos cuidados, eu acredito que as chances de cair num golpe, elas se reduzem praticamente a... Opa! O senhor está escutando, né? Eu queria dicas também para quem está fora desse ambiente de leilões, né? Lances, por exemplo. Primeiro você falou dessa questão dos sites, né? São duas perguntas, na verdade. Eu queria saber como procurar, como encontrar esses sites. É só dar um Google lá, buscar leilões e tal, ou não. Existe uma plataforma e tal. E eu queria também dicas para quem está fora desse ambiente de leilões, assim, dessa questão da negociação, né? Entre o comprador e a pessoa que está vendendo o imóvel, por exemplo. Tá. Bom, primeiro fato, para você pesquisar sobre empresas de leilão, obviamente o maior buscador do mundo hoje é o Google.
Você vai colocar lá empresas de leilão, vão aparecer centenas de empresas de leilão. Só que o que acontece? A pessoa tem que se atentar nos sites com a terminação .com.br. Os farsantes, os golpistas estão se utilizando .com/br, somente .com, às vezes .net. Tem que se atentar muito a esses detalhes e só acessar site .com.br, que aí eles fazem, a hospedagem é brasileira e aí você já consegue fazer uma redução nessa situação em torno de uns 50%, 60%. E a sua segunda pergunta, geralmente nós vendemos os produtos de grandes bancos, grandes financeiras e dos tribunais de justiça. Então, o produto que o leiloeiro oficial oferece no mercado, tanto imóvel quanto veículo ou qualquer tipo de produto, ele tem uma total transparência, ele tem uma total rastreabilidade, uma vez que você sabe de quem você está adquirindo o produto, né? O leiloeiro ele é um intermediário do vendedor para o comprador. Então, nós buscamos sempre trabalhar com comitentes, que são as empresas que nos contratam, para vender os seus produtos, empresas renomadas, empresas que têm uma certa certificação aqui no Brasil, e a gente oferece esse produto no mercado para qualquer pessoa que queira comprar. No Brasil, a gente ainda tem esse mito aí de que o leilão... as pessoas não conhecem o leilão, né? Na realidade. Só que o leilão, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ele se demonstra, como aqui no Brasil, como o top 3 das melhores opções de investimento para as pessoas, entendeu? Por exemplo, nesse momento, é melhor hoje você investir comprando um imóvel, que é moeda forte, é moeda segura, é tijolo, ninguém rouba, não tem como você perder o dinheiro, do que você colocar o dinheiro na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, e ele te permite a venda rápida. No caso de compra e venda, o leilão é esse fator social que as pessoas não abordam. Muito extenso, e é um dos mercados mais interessantes do mundo. Tá certo, mas tem também seus problemas, muitas vezes. Assim, não tem só vantagens. A gente sabe que tem algumas. A pessoa tem que ficar atenta a alguns detalhes. Por exemplo, em muitos sites de leilão está lá, o imóvel está sendo vendido e está dizendo, se você não lê atentamente, né, o que está dizendo lá, diz, por exemplo, que a pessoa comprando aquele imóvel, ela vai assumir, pode-se assumir, tem casos que sim, tem casos que não, pode-se assumir dívidas pendentes em relação por exemplo, um apartamento condomínio, a IPTU. Então, é preciso ficar atento. Você citou aí, por exemplo, veículos, né? É preciso ter muita atenção de você comprar um veículo usado, às vezes, para não vir com um problema maior. Então, é preciso ficar, vamos dizer assim, de olho, né? Avaliar bem, né? Avaliar bem. Mas é possível, no final das contas, você, com um pouco mais de experiência em leilões, é possível você transitar nesse meio, né? Travou aqui. Tá bom, a gente estava quase encerrando aqui a entrevista. A gente está tendo uma pequena instabilidade, mas acho que voltou. Voltou. Você escutou o que eu falei? Quer que eu fale de novo? Eu escutei um pouquinho. Vamos lá. No caso de leilão de veículos, tudo que você vai fazer hoje tem um manual de instrução, certo? Uhum. O que é o manual de instrução do leilão? Seria o edital daquele determinado leilão. Então, no caso de leilão de veículos, no edital vai estar especificado o dia, a hora e o local que esse leilão vai ser realizado, os itens que serão levados a leilão e a descrição desses itens que estarão sendo levados ao leilão. Dentro desse campo da descrição dos itens, a gente vai estar relacionando
tudo que aquele carro tem. Por exemplo, o motor não está funcionando, está sem câmbio, o veículo inteiro funcionando. Então, a pessoa hoje, ela não faz a compra. Uma vez que o leiloeiro oficial ele tem a fé pública, a gente não pode passar uma informação inverídica. A informação aqui é verídica no leilão oficial. Entendeu? Nós funcionamos mais ou menos como um tabelião de cartório. A gente tem que passar a verdade, passar a boa fé para a pessoa que está comprando. Então, a descrição vai constar tudo que o carro tem. Então, a pessoa não vai comprar nada no escuro. A pessoa sabe o que ela está comprando, no caso de veículos. E no caso do leilão de imóveis, também, cada caso é um caso. Tem imóvel que não vai ter o débito de condomínio e IPTU. Tem imóvel que vai ter o débito de condomínio e IPTU. Tem casos que a pessoa que está vendendo, o banco ou o próprio Tribunal de Justiça, vai arcar com esses custos. E tem casos, obviamente, que o arrematante vai arcar com esses custos. E nesse caso, ele arcando com esses custos, obviamente ele vai comprar esse imóvel mais barato. Então, são uma série de fatores individualizados que vão fazer a característica de cada leilão. Vocês entenderam? Tá certo. Muito obrigado pelas dicas. Com o Antônio Issal Sato Júnior, que é leiloeiro público oficial, falou aí sobre como que acontecem os leilões de imóveis, né, que cresceu aí 25% durante a pandemia do coronavírus. Muito obrigado pelas suas dicas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos.